Olá, telespectadores e ouvintes. Esse é o programa O Liberal na Escola. Meu nome é Michael Cardoso e hoje nós vamos falar sobre os principais temas de geografia que mais caem no Enem. Bom, e para começar sobre esses temas que mais caem no Enem, a gente vai começar por um conceito-chave da geografia, que é a urbanização. E o que seria essa urbanização? Ela consiste no processo pelo qual a população urbana cresce no nível superior à população da área rural. E é um fenômeno de concentração urbana e consequente crescimento e desenvolvimento das cidades. Aqui no Brasil, a urbanização se iniciou no século XIX e se intensificou a partir de 1920. Nos países desenvolvidos, essa urbanização ela se deu de forma lenta, gradativa e organizada. Já nos países subdesenvolvidos, como no Brasil, essa urbanização ela se deu de forma rápida, intensa e desorganizada. E o que motivou a urbanização no Brasil? A implantação de indústrias nas cidades brasileiras é o ponto principal dessa urbanização aqui no Brasil. Essa implantação de indústrias atraiu muitas pessoas da zona rural para a zona urbana, o que chamamos de êxodo rural, em busca de trabalho e melhores condições de vida aqui no Brasil. E essa implantação de máquinas nas atividades também, o que chamamos de mecanização do campo, também atraiu muitas pessoas da área rural para a área urbana em busca de uma mão de obra assalariada. E a concentração de terras na mão de poucos proprietários que tinham como comprar as máquinas e os produtos agrícolas. Já os pequenos proprietários de terra que não tinham essas condições de arcar com os custos das máquinas dentro do campo, migraram para as cidades em busca de trabalho assalariado dentro das indústrias. E com isso, houve um crescimento vegetativo da população brasileira, que cresceu muito durante esse período. E quais as projeções da urbanização aqui no Brasil? Segundo o IBGE, atualmente mais de 80% da população no país vivem nessas áreas urbanas. E como podemos observar aqui nas projeções das regiões, a região sudeste é a região que mais concentra essa população. E cerca de 92% da população do sudeste vivem em áreas urbanas. Já a região centro-oeste, ela vem em segundo lugar. E como podemos observar, ela tem cerca de 88,8% da população vivendo nas zonas urbanas. E a região sul, ela é a que mais concentra essa população, com 92% dos habitantes morando nas cidades. Já a região norte e a região nordeste, elas apresentam as menores taxas de urbanização. Elas vão apresentar 73,53% para a região norte e 73,13% para a região nordeste. E as projeções da ONU, elas vão indicar que no ano de 2050, a população urbana brasileira ela pode chegar a 93,6% na área urbana, o que corresponde a aproximadamente 237 milhões de habitantes vivendo nas cidades aqui no território brasileiro. E quais as consequências dessa urbanização aqui no Brasil? Então, como bem sabemos, essa urbanização no Brasil ela provocou muitas mudanças na organização do território brasileiro. E uma dessas mudanças foi o crescimento quantitativo das cidades. Então, a gente pode observar também que durante esse período de industrialização, que as pessoas migraram do campo para a cidade com o êxodo rural, automaticamente também as cidades começaram a crescer. E junto com as cidades, também nós tivemos o desenvolvimento das redes de transporte e comunicação que passaram a interligar todas essas regiões do Brasil. E o crescimento desordenado do meio urbano, que crescia sem nenhum planejamento, como vimos no tópico anterior,
aqui no Brasil, por ser um país subdesenvolvido, se deu de forma desorganizada e isso provocou diversos problemas ambientais e estruturais. Também houve a formação de favelas, nas quais a população de baixa renda se fixava em razão da baixa valorização dos terrenos. Quando esses migrantes chegaram no Brasil, eles precisaram se estabelecer em algum lugar. Então, com o avanço da cidade, elas precisavam também se estabelecer em moradias. E essas moradias, elas se deram através de favelas. É aí que começam a surgir as primeiras favelas aqui no Brasil. A acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos. Esse é um ponto principal das consequências da urbanização no Brasil. Pois a baixa escolaridade dessas pessoas que chegavam nas cidades e a falta de oferta de emprego também, os índices de pobreza acabavam aumentando e a violência nesses espaços precários de moradia, principalmente nas favelas, também acabava se intensificando. As desigualdades sociais aqui no Brasil, elas podem ser de várias ordens, entre elas econômica, regional, racial e de gênero. E as principais causas das desigualdades sociais aqui no Brasil é a má distribuição de renda, o acesso à educação é deficitário, uma administração ruim dos recursos públicos, investimentos governamentais insuficientes e a não garantia de direitos básicos. Esses são os pontos principais que modelam a desigualdade socioespacial aqui no Brasil. Aqui nós temos uma imagem da favela Paraisópolis e do edifício Penthouse, em São Paulo, que é um clássico nos livros didáticos e tenho certeza que a maioria de vocês já viu essa imagem em algum livro. Ela mostra a desigualdade social existente em São Paulo, que mostra também aqui na esquerda algumas casas com moradias precárias, a favelização e do outro lado mostra um condomínio de luxo com área de lazer, área de recreação, piscina, área verde, tudo isso separado por um muro. Isso sem contar também a falta de segurança pública que de um lado do muro também existe. Então essas características, elas mostram como a desigualdade social ela está enraizada na nossa sociedade. Essa imagem ela é muito comum. A gente pode observar nas grandes cidades brasileiras, principalmente nas metrópoles, essa imagem. Condomínios de luxo, de alto padrão, ao lado de bairros precários, de bairros favelizados. Então, a precarização ela se dá também através dessa forma, onde a gente pode observar que pelo muro nós temos a separação de pessoas com baixo poder aquisitivo que moram de forma muito precária, ao lado de pessoas com alto poder aquisitivo que têm uma moradia muito melhor do que as do outro lado. E todo esse processo de industrialização e de urbanização vai acarretar diretamente na população do Brasil. Então, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nós temos em 2020 mais de 212 milhões de habitantes no Brasil. E isso vai levar o Brasil à quinta maior população de todo o mundo. E a taxa de crescimento demográfico do Brasil está em constante processo de declínio. E logo mais à frente a gente vai entender o porquê. E esse fato é consequência do planejamento familiar, principalmente da redução da taxa de fecundidade, que é o número de filhos por cada mulher. Essa taxa de fecundidade ela reduziu muito nos últimos anos. Isso se explica pelo planejamento familiar que as pessoas começaram a ter e a gente pode observar esse exemplo dentro das nossas próprias casas. Um exemplo bem clássico, a minha avó ela teve 13 filhos, a minha mãe ela teve somente 4 e a minha irmã ela só teve 1. Então a gente pode observar como essa taxa de natalidade vem diminuindo nos últimos anos. As pessoas começaram a adiar mais o sonho de ter um filho. Elas primeiro querem uma estabilidade financeira, a casa própria, um carro, para então depois ter um filho. E tudo isso vai impactar diretamente no número populacional, no número de habitantes aqui no Brasil. Então nós temos na população brasileira a população absoluta e a população relativa. A população absoluta é toda a população existente em determinada região ou em determinado país.
Já a população relativa é essa população absoluta dividida pelo território, ou seja, por tantos quilômetros quadrados que existe em determinada área. Ou seja, se a gente for falar do Brasil, em relação à população absoluta, a gente pode dizer que o Brasil é um país muito populoso. Mas se a gente for falar de população relativa, quando a gente pega a razão dessa população absoluta com o território brasileiro, a gente pode dizer que o Brasil é um país pouco povoado. Porque se você for pegar toda a população do Brasil e dividir entre todo o território brasileiro, você vai ver que ainda vai sobrar muitos espaços. Então, o Brasil é pouco povoado. E nós temos também o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E o Brasil, ele ocupa, segundo a ONU, a posição 84ª em relação ao IDH. Mas quais os parâmetros que medem o IDH? É a qualidade de vida da população daquele país, seja educação, saúde, lazer e diversos outros parâmetros que vão medir esse índice. Então, o principal índice que leva o Brasil a essa posição é a falta de políticas públicas voltadas para a educação, porque a educação é um dos principais pontos que levam a esse índice. Então, nós temos a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade também. A taxa de natalidade é a quantidade de nascimentos por ano em determinado país. E a taxa de mortalidade é a quantidade de óbitos. Então, lá na tua prova, pode vir alguma questão pedindo para você relacionar com o atual contexto do Brasil, que é a pandemia da Covid-19. Então, se você for avaliar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade com a Covid-19, você pode ver que houve uma mudança muito brusca nas projeções que se tinham para esse período de 2020 a 2021. A taxa de natalidade diminuiu de uma forma muito considerável, pois as famílias ficaram com medo de ter um filho durante o período da pandemia. Isso se explica pela lotação dos hospitais e também pela falta de conhecimento que se tinha das consequências da Covid-19 na gestação. E a taxa de mortalidade também ela aumentou muito, porque tivemos mais de 500 mil mortes aqui no Brasil. Então, a projeção mudou muito. E a expectativa de vida do brasileiro também mudou. Nós tínhamos uma expectativa de vida entre 76 e 77 anos e agora a projeção é que a expectativa de vida do brasileiro gira em torno de 74 anos. Também falando de população, nós temos a teoria neomalthusiana. Essa teoria demográfica ela foi desenvolvida a partir da reelaboração de Thomas Malthus, que viveu de 1736 a 1834. Thomas Malthus ele tem uma obra chamada Ensaio Geral sobre a População e ele diz que a relação entre a quantidade de habitantes no mundo era desproporcional à quantidade de alimentos e recursos disponíveis para essa população. Então, ele era a favor que houvessem guerras, que houvessem pestes, que houvessem pandemias, para que essa população pudesse morrer e automaticamente pudesse renovar, dar um tempo de renovação dos recursos, de alguns recursos naturais. Então, ele era contra que o Estado fosse intervir nessas ações, então ele era contra métodos anticoncepcionais também. Então, a teoria neomalthusiana, ela vem resgatar os ideais de Thomas Malthus, com o diferencial agora de que o Estado ele deve intervir e estabelecer medidas de controle da população, e principalmente pela disseminação de métodos anticoncepcionais. Então, para esses neomalthusianos, o desenvolvimento da qualidade de vida e da economia de um país ou região perpassa necessariamente pelo controle da população. Eles apontam que as causas da miséria da população mais pobre são, entre outros fatores, associados com elevado número de filhos por família. Então, segundo ele, quanto mais filhos uma família tivesse, mais precariedade e mais miséria aquela família iria ter. Então, o Malthus ele vem dizer
que a população era muito maior do que a quantidade de recursos. Então, precisaria ter um ponto de interseção. E é esse ponto de interseção que os neomalthusianos trazem, dizendo que o Estado agora ele deve controlar o crescimento populacional. Mas o que a urbanização e o crescimento populacional e a industrialização do Brasil têm em comum? A gente pode dizer que a industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, pois interfere nos fluxos populacionais, reorganiza as atividades nos contextos da sociedade e promove a instrumentalização de diferentes técnicas e meios técnicos, que são essenciais para as atividades humanas. E os processos de industrialização e urbanização estão intrinsecamente interligados. São processos que a gente não pode separar, porque o processo de urbanização ele vai intensificar o consumo nas cidades e vai acarretar na produção de mais mercadorias, aumentando o ritmo da atividade industrial. A industrialização no Brasil ela teve seu ápice a partir de 1930 até meados de 1955, quando o setor industrial ele recebeu muitos investimentos dos ex-cafeicultores que haviam acumulado lucros. Com a crise do café em 1929, esses cafeicultores não tinham mais condições e nem tinham mais vontade de investir no setor agrário. Então, eles começaram a investir no setor industrial. E outros fatores também foram importantes para possibilitar o boom da indústria aqui no Brasil. E nós tivemos a chegada dos imigrantes estrangeiros e suas técnicas industriais, a dificuldade de importação de produtos em decorrência da Primeira Guerra Mundial e o começo da formação da classe média urbana consumidora. Então, a partir disso, a gente pode observar como o processo de industrialização ele está diretamente ligado ao processo de urbanização e crescimento das cidades, bem como o crescimento populacional. A industrialização brasileira, ela teve como consequência a transformação do espaço geográfico e mudanças em diversos aspectos sociais e econômicos, principalmente após o governo de Getúlio Vargas. Então, dentre elas, podemos citar alguns pontos que Getúlio Vargas trouxe para a economia e para a industrialização do Brasil naquele período. Nós tivemos a melhoria dos meios de transporte, nós tivemos a criação da malha ferroviária e rodoviária para o escoamento das mercadorias. Nós tivemos a criação da Companhia Siderúrgica de 1942 a 1947 em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que foi responsável pela produção de metais, principalmente o aço, e esse aço ele era distribuído para outras fábricas também. A criação da Companhia Vale do Rio Doce, que é uma empresa exploradora de minérios, a criação da Petrobras, empresa estatal produtora de energia, e nós tivemos também a criação das leis trabalhistas pelo governo de Getúlio Vargas. Aqui nós temos a imagem da construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Ela foi muito importante para a comercialização do aço, porque essa indústria ela fornecia a principal matéria-prima para outras fábricas. Então, a criação, a construção dessa companhia ela foi essencial para o crescimento das indústrias aqui no Brasil durante o Getúlio Vargas. Após o governo de Getúlio Vargas, nós tivemos o governo de Juscelino Kubitschek também. E ele foi muito importante para a industrialização aqui no Brasil. O processo de industrialização adquiriu novos rumos a partir do governo de JK. Ele é considerado um nacional desenvolvimentista, uma vez que o Estado é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico e industrial nacional, ao mesmo tempo em que existe certa abertura para o capital estrangeiro. É importante reconhecer aqui, quando se fala de Estado, que estamos falando de Estado, mas Estado-nação, ou seja, o país. E é por conta dessa política que JK acabou por aumentar a dívida externa brasileira. E foi durante esse período que houve um grande crescimento industrial e o consequente aumento do padrão de vida, além da possibilidade de consumo de uma parcela da população, que seria a classe média. E houve também o grande aumento da desigualdade social. Como bem sabemos,
a classe média e a classe pobre, existe uma grande desigualdade social entre elas. Desigualdade essas que falamos agora há pouco, existente em São Paulo e em outras metrópoles aqui no Brasil. Então, como podemos observar aqui na manchete, o Pará ele alcançou um nível de desigualdade tão grande que há uma disparidade entre os nossos recursos, pois o Pará é um dos maiores produtores de minério e nós também temos a exaltação aqui nessa matéria da nossa agricultura, da agropecuária. Mas em contrapartida, muitos milhões de paraenses vivem em situações de extrema pobreza. E também nós temos alguns municípios aqui do Pará, como mostra a manchete e a pesquisa, que nós temos muitos municípios com o pior índice de desenvolvimento humano de todos os outros municípios da Amazônia Legal. Então, nós temos também no governo de JK algumas das características centrais dessa política para a indústria nesse período. A internacionalização da economia, ou seja, a abertura para o capital internacional, o que levou à entrada de grandes indústrias aqui no Brasil, indústrias multinacionais como a Ford e a General Motors. E nós temos uma economia baseada em 3 pilares. Quais são esses pilares? O Estado e o seu capital, investindo nas indústrias de base e infraestrutura, o capital privado nacional, que era direcionado às indústrias de bens de consumo não duráveis. E nós temos o capital internacional agindo com investimentos na produção de bens duráveis. E assim como o grande desenvolvimento das áreas urbanas, enquanto foram escassos os investimentos nas áreas rurais. As premissas básicas das políticas industriais de JK, apesar de adaptadas, elas permanecem no país até hoje. Então, como podemos observar, durante a ditadura militar, por exemplo, foi intensificada a entrada de empresas e capital estrangeiro, o que veio a comprometer a autonomia do crescimento econômico no país. E nós temos o desgaste causado pelas políticas dos militares também, e foi sentido na década de 1980, quando o Brasil teve sua atividade industrial reduzida e altas taxas de inflação. Desde a década de 1990, as políticas industriais têm sido marcadas pela perspectiva neoliberal, com privatizações de empresas estatais, flexibilização das leis trabalhistas, redução de investimentos em âmbitos sociais, entre outros fatores. Então, essas políticas elas podem ser sentidas até os dias de hoje. A gente pode observar que o neoliberalismo ainda está muito presente na nossa sociedade. E um dos principais pontos do neoliberalismo é justamente a privatização de empresas estatais e a falta de investimento em projetos sociais, de políticas públicas voltadas para a população de baixa renda, por exemplo. E as projeções da industrialização no Brasil é que o grande gargalo desse modelo industrial é o crescimento acelerado das cidades. Então, a gente pode observar mais uma vez como o processo de industrialização no Brasil, o processo de criação das indústrias, ele foi primordial para a questão da urbanização e do crescimento das cidades. E isso contribui para fomentar a macrocefalia urbana. O que seria isso? É o inchaço populacional, quando há um inchaço urbano, um inchaço de pessoas em determinado lugar, com problemas ambientais, problemas sociais, além da ausência de infraestruturas, crescimento da periferização e do trabalho informal, o excesso de poluição, entre outros problemas. E existem cerca de 5,1 milhões de domicílios em condições precárias no Brasil, segundo o IBGE. Então, essas projeções, elas nos mostram, como mostra também aqui a imagem de vários domicílios situados em uma favela, em uma ocupação precária, onde existem moradias que são feitas de qualquer forma, não existe um planejamento urbano, não existe água potável, a fiação elétrica é feita de qualquer forma, de forma precária, e pode deduzir também que essas pessoas que vivem nesses espaços são pessoas precariamente incluídas no próprio sistema
de produção capitalista, são precariamente incluídas no sistema de transporte, são precariamente incluídas em todos os âmbitos no que diz respeito a viver dentro de uma cidade. Então, essas pessoas têm uma baixa renda, e tudo isso influencia para que elas ocupem esses espaços de moradias precárias como uma condição de habitar e de viver numa metrópole. Bom, esse foi mais um programa O Liberal na Escola. Eu agradeço todos que assistiram à aula. Peço também para vocês curtirem, compartilharem com todos os colegas de vocês que estão também estudando para fazer o Enem. Desde já desejo a vocês uma excelente prova e fiquem seguros de que vocês farão uma excelente prova e estarão aí nas faculdades públicas ou nas faculdades privadas nos próximos meses. É isso aí, valeu, até a próxima.